Parte 4 da aula de sinalização celular, vou falar sobre os receptores associados a enzimas, também conhecidos por tirosinas cinases, ou, como eu costumo chamar, tirosinas quinases. Esses receptores também são receptores de membrana e eles possuem um domínio extracelular, que fica na região externa, exposto ao ambiente extracelular e se ligam às moléculas sinalizadoras. Também possuem um único domínio transmembrana, e esse domínio transmembrana é responsável pela ancoragem do receptor na membrana plasmática. A mágica acontece no domínio citoplasmático desses receptores. Esse domínio possui uma atividade de tirosina quinase que faz uma autofosforilação que desencadeia uma cascata de fosforilação intracelular. Esses receptores são muito importantes, principalmente por conta da sua ligação com os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento interagem com os receptores de tirosina quinase e desempenham funções fundamentais na célula, como a proliferação, o crescimento e a sobrevivência celular. Por conta da sua importância, eu vou contar um pouquinho da história de como os fatores de crescimento foram descobertos. Para isso, eu vou contar a história da Rita Levi-Montalcini, que é considerada a mãe dos fatores de crescimento. A Rita é uma pesquisadora que nasceu na Itália em 1909. Ela nasceu numa família com 4 filhos e ela tinha uma irmã gêmea, então ela e a irmã eram os filhos mais novos dessa família. A família dela tinha dinheiro, tinha posses, e como toda família rica, eles treinaram as filhas, principalmente, para se tornarem damas da sociedade. Então, a Rita, desde cedo, foi desencorajada a estudar para que ela se tornasse uma dama da sociedade, aprendesse as habilidades para se tornar uma boa mãe, uma boa dona de casa e uma boa esposa. Porém, ela queria muito estudar, ela gostava de leitura, ela gostava de conhecimento e depois de muito tempo discutindo com seu pai, eles conseguiram entrar num acordo. O pai liberou ou autorizou a Rita a entrar na faculdade para estudar medicina. A Rita então começou a frequentar a faculdade de Turim, fazendo medicina, e ela rapidamente se apaixonou por pesquisa. Ela começou a pesquisar o sistema nervoso e quando terminou os seus estudos, se tornou médica, ela foi contratada pela universidade para continuar fazendo pesquisa junto com o ensino da medicina também. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial atingiu a Itália e quem estava no poder era Mussolini. O Mussolini, então, expulsou todos os judeus das universidades e isso incluía a Rita, porque ela era de família judia. Foi uma época muito difícil para Rita e para sua família, porque teve um período que, para fugir do Holocausto, eles tiveram que sair da cidade onde moravam, passaram um tempo escondidos, precisaram trocar de nome e tiveram que manter discretos por um bom tempo. Nesse tempo que ela estava reclusa e foragida, ela acabou montando um laboratório na própria casa. Como a família ainda tinha dinheiro, eles conseguiram comprar um microscópio e uma incubadora e ela montou esse laboratório no próprio quarto. Como ela estudava desenvolvimento neuronal, ela estudava isso em ovos fertilizados. Então, todo dia de manhã, a Rita pegava a sua bicicleta e ia nas fazendas vizinhas procurar quem tinha ovo fertilizado para comprar. E em casa ela continuou seus estudos de sistema nervoso. Em 1946, um professor que trabalhava na Universidade Americana de Washington, em St. Louis, convidou a Rita para passar um período de 6 meses nos Estados Unidos fazendo alguns estágios e alguns experimentos. Essa parceria foi tão frutífera que de 6 meses que ela deveria passar lá, ela ficou 30 anos. Ela foi convidada pela universidade para se tornar professora assistente, ela continuou suas pesquisas, montou seu laboratório e se engajou na pesquisa do desenvolvimento do sistema nervoso. Ela tinha interesse em descobrir quais as moléculas que direcionavam o crescimento dos neurônios, porque esses neurônios tomavam um rumo e não outro durante o desenvolvimento e a diferenciação.
Nessa época, ela trabalhava muito próxima a um pesquisador chamado Stanley Cohen, que ele tinha o mesmo interesse, só que ele queria descobrir quais os fatores que estimulavam o crescimento da epiderme. Então, os dois juntos trocaram muitas figurinhas ao longo da vida e cada um chegou a uma conclusão. Eles conseguiram descobrir fatores extremamente importantes. A Rita no desenvolvimento neural e o Stanley no desenvolvimento da epiderme. A Rita, então, conseguiu purificar e publicar um trabalho sobre NGF em 1971, em conjunto com o Stanley Cohen, que purificou e identificou o EGF. Em 1986, os dois foram laureados com o Prêmio Nobel pelo descobrimento dos fatores de crescimento, ela pelo NGF e ele pelo EGF. Em 2009, a Rita completou 100 anos de idade e ela ainda estava muito ativa nessa idade, com alunos no seu laboratório, com altas discussões científicas, dando palestras e participando de congressos. Em 30 de dezembro de 2012, Rita faleceu aos 103 anos, mas deixou um legado muito importante que foi o descobrimento dos fatores de crescimento. Se a Rita é a mãe, o Stanley é o pai, e os dois juntos abriram a porta para o descobrimento de muitos fatores de crescimento, como, por exemplo, FGF, IGF, VEGF, PDGF e qualquer outro GF que vocês possam pensar ou que vocês trabalham com. Como eu disse, os fatores de crescimento são fatores importantes em proliferação, crescimento e sobrevivência das células. Quem trabalha com cultura celular sabe que quando você acrescenta soro fetal bovino nas suas células, elas respondem muito bem, costumam proliferar muito bem. A privação do soro fetal faz com que as células diminuam a taxa de proliferação. Isso porque o soro fetal bovino é rico em fatores de crescimento que induzem esse tipo de comportamento nas células. Muito bem, os fatores de crescimento se ligam aos receptores tirosina quinase ou RTK. Muitos dos receptores dos fatores de crescimento são proteínas transmembranas simples que se ligam aos fatores de crescimento pelo domínio extracelular e sinalizam pelo domínio citoplasmático. Esse é o domínio que contém atividade tirosina quinase, que vai fosforilar os substratos proteicos nos resíduos de tirosina. Os receptores tirosina quinase se ligam às suas moléculas sinalizadoras ou fatores de crescimento no domínio extracelular. Porém, é o domínio citoplasmático que vai desenvolver atividade tirosina quinase, que vai fosforilar substratos proteicos nos resíduos de tirosina. Um dos pesquisadores que descobriu exatamente qual que era o resíduo que era fosforilado, que no caso é a tirosina, foi um pesquisador chamado de Tony Hunter. Em 1979, ele era postdoc na Universidade de Califórnia. E ele estava em busca de qual resíduo era fosforilado nesses receptores. Até então, eles não eram chamados de receptores de tirosina quinase, mas sabia-se que os fatores de crescimento se ligavam a esse receptor específico e iniciavam a fosforilação pelo domínio citoplasmático, só não sabia exatamente qual o resíduo. Então, a história diz que, quando ele era pós-doc, ele estava fazendo esses experimentos para revelar qual resíduo fosforilado. E diz que depois de um experimento de 3 semanas, bem difícil, bem complexo, quando ele estava prestes a finalizar o experimento, ele precisava fazer uma lavagem com um tampão. Quando ele foi procurar esse tampão na geladeira, não tinha o tampão, tinha acabado, algum IC tinha usado o tampão e não repôs. Depois que passou a raiva e a vontade de matar o IC, ele teve que tomar uma ação. Então, como todo pesquisador, o que a gente faria, o que eu faria, o que vocês provavelmente fariam também, é sair procurando pelo departamento quais dos colegas que tinham esse tampão pronto. E ele achou. Um vizinho dele tinha o tampão pronto, só que era um tampão velho, já estava na geladeira um tempão, e ele ofereceu, se quer usar, pode usar. Tony Hunter então pegou o tampão, falou, vou usar, depois eu penso no que eu faço. Usou o tampão, terminou o experimento, finalizou e achou uma banda linda que era indicativo de fosforilação no resíduo de tirosina.
Quando ele foi repetir para confirmar esse experimento, é lógico que ele fez o tampão com antecedência. Então, ele fez o tampão antes de começar o experimento, fez todo o experimento e quando foi revelar, não apareceu nada. Ele descobriu, então, que o tampão velho, ele tinha um pH diferente. E esse pH diferente induziu algum tipo de reação específica que fez o resíduo aparecer. Ele, então, alterou o tampão, alterou o pH do tampão, repetiu o experimento e confirmou que o resíduo fosforilado nesses receptores era o resíduo de tirosina. E foi aí que esses receptores tiveram o nome de tirosina quinase. Como que acontece essa fosforilação? Como que esses receptores funcionam? Na ausência de um ligante, ou seja, na ausência de um fator de crescimento, os receptores tirosina quinase existem como monômeros. Nesse estado de repouso, a atividade quinase intrínseca é muito baixa e não é suficiente para disparar uma sinalização intracelular. De forma geral, a interação entre o ligante e o seu receptor induz a formação de um dímero, ou seja, dois monômeros se encontram para formar um dímero. Eu disse de forma geral porque tem alguns receptores que já estão presentes em forma de dímero. Por exemplo, alguns receptores de tirosina quinase existem em forma de dímero mesmo na ausência de ligantes, que é o caso da insulina e o fator de crescimento insulínico. Essa dimerização induz uma autofosforilação na porção citoplasmática. Os resíduos de quinase se fosforilam e ativam a quinase. Então, a porção interna se torna fosforilada, capaz de fosforilar outras proteínas citoplasmáticas. Existem algumas particularidades entre a relação do ligante com o receptor. A primeira foi essa que eu disse, que o ligante induz a dimerização dos receptores, por exemplo, o EGF trabalha dessa forma. Porém, existem alguns casos onde a dimerização dos receptores é mediada por ligação de moléculas que já são dímeros, então o próprio ligante já se apresenta em forma de dímero. O PDGF é assim, o VEGF, o NGF e o SCF. Existe uma terceira situação onde o ligante induz uma reação nos receptores que já possuem uma conformação dimérica, que foi o caso da insulina e do IGF que eu comentei. Os receptores já são dímeros, mas não possuem atividade intrínseca. Isso quer dizer que eles precisam da conexão com o ligante para ativar a fosforilação da região do domínio citoplasmático. De qualquer forma, acontece a autofosforilação. A dimerização coloca os dois domínios citoplasmáticos próximos um ao outro. Então, aqui, a ausência do ligante e aqui, na presença dos ligantes, a dimerização aproxima a região interna. A interação física entre esses domínios vai ativar o domínio quinase, e isso vai induzir a fosforilação ou vai fosforilar o resíduo de tirosina da porção citoplasmática do receptor. Esse resíduo de tirosina fosforilada é chamado de fosfotirosina. E essas fosfotirosinas apresentam interação com outras proteínas citoplasmáticas. Certo. Então, alguns resíduos de fosfotirosinas se ligam a proteínas que possuem domínios específicos, como, por exemplo, o SH2 e o PTB. Apenas proteínas com esses domínios vão conseguir interagir com as fosfotirosinas. As proteínas citoplasmáticas com esses dois domínios, não precisa ter os dois, um deles basta, podem se ligar aos resíduos específicos da tirosina fosforilada. O que acontece em seguida? Então, aqui, essas são proteínas com domínios ou SH2 ou domínio PTB. Aí acontece a fosforilação dessas proteínas que se ligaram ao receptor tirosina quinase. E essa fosforilação vai alterar a atividade enzimática dessas proteínas e elas vão conseguir disparar uma cascata de sinalização intracelular.
Um exemplo disso é o receptor, então, o PDGF, que é um ligante, o receptor de PDGF. Então, o PDGF é um fator de crescimento que se liga no seu receptor, que é tirosina quinase. A porção intracelular vai fosforilar no resíduo de tirosina. Uma vez fosforilada, ela se torna ou passa a se chamar fosfotirosina. A fosfotirosina consegue interagir com proteínas que tenham o domínio ou SH2 ou o PTB. E aqui eu trouxe 3 exemplos de proteínas com domínio SH2. Uma é a PI3 quinase, que tem os domínios SH2. Outra é uma proteína ativadora de GTPase, chamada de GAP, tá? Que também tem o domínio SH2. E a fosfolipase C, que também tem domínio SH2. Essas proteínas conseguem interagir com a fosfotirosina e elas vão se tornar ativadas a partir da interação. Então, aqui temos vários monômeros dos receptores tirosina quinase que se ligam aos ligantes ou fatores de crescimento e dimerizam. A dimerização induz a aproximação da porção citoplasmática que vai ativar a autofosforilação. Essa autofosforilação atrai as proteínas com domínios específicos que conseguem se ligar à fosfotirosina e elas se tornam então ativadas também. A ativação dessas proteínas vai disparar uma cascata de sinalização intracelular que pode ativar outras proteínas citoplasmáticas. Resumindo, então temos um ligante, que geralmente é um fator de crescimento, que se conecta a um receptor tirosina quinase e faz a dimerização desse receptor. A dimerização promove a aproximação da porção citoplasmática que induz a autofosforilação. A autofosforilação vai disparar uma cascata de ativação de proteínas citoplasmáticas que vai gerar uma resposta celular. Temos o EGF, que é um ligante. Esse ligante se liga ao receptor de EGF, que vai induzir a dimerização desse receptor. A dimerização vai estimular a autofosforilação da porção intracelular e essa autofosforilação vai então estimular a ligação com a proteína GRB2, que tem o domínio SH2. Do outro lado, ela tem o domínio SH3, que vai promover a ligação com a proteína SOS, que também tem o domínio SH3. Essa proteína se torna um GAF, ou seja, um fator de troca de guanina, e ele vai ativar uma GTPase chamada RAS. Vamos ver isso acontecendo com mais detalhes. Esse é um receptor de EGF, que é tirosina quinase, e temos aqui o EGF, que é o ligante. A sua ligação receptor-ligante aproxima as porções do receptor, promovendo a sua dimerização e a autofosforilação da porção intracelular. A autofosforilação promove a conexão com proteínas de domínio SH2, como por exemplo a GRB2. GRB2 ativada consegue interagir com outras proteínas, como por exemplo a SOS, que é um GAF, ou um fator de troca de guaninas, para GTPase RAS. Essa SOS promove a retirada do GDP e a entrada do GTP, ativando a proteína RAS, que pode então interagir com outras proteínas efetoras intracelulares. Esses receptores são muito importantes, principalmente no câncer. Muitos cânceres humanos apresentam a mutação nos receptores de tirosina quinase. Muitas dessas mutações mantêm a sinalização no seu estado ativo, fazendo com que as células proliferem mesmo na ausência dos fatores de crescimento. Alguns tipos de câncer de mama, por exemplo, apresentam a superexpressão de um receptor específico chamado de HER2, que é um receptor de EGF. Em alguns casos de câncer de pulmão, também podem apresentar mutações nos receptores de EGF. Isso faz com que as células tumorais mantenham o seu crescimento acelerado. Vamos falar um pouquinho dos tumores, principalmente o câncer de mama, e essa superexpressão de HER2. HER, então, é um nome utilizado para o receptor humano de EGF. Ele apresenta 4 isoformas diferentes que formam homodímeros. Então, tem o HER1, o HER2, o HER3 e o HER4.
Quando se ligam ao EGF, eles vão formar homodímeros. Então, HER1 se liga ao HER1 e o HER4 se liga ao HER4, assim por diante. Existe uma exceção. A exceção é o HER2, porque o HER2 não tem sítio de ligação para o EGF. Então, ele não pode ser um homodímero, ele tem que fazer um heterodímero. Nisso, ele se liga com os outros subunidades. Então, HER2 se liga com HER1, com HER3 ou com HER4. Qual que é o problema disso? Esses heterodímeros vão precisar de menor quantidade de ligante, ou seja, menos quantidade de EGF, para ativar a cascata de sinalização intracelular. Por isso, as células normais mantêm essa expressão de HER2 em níveis baixos, tem baixa concentração de HER2. O que acontece? Em alguns tumores, a expressão de HER2 é aumentada. No câncer de mama, por exemplo, existe um aumento na expressão de HER2 em alguns casos, e quando isso é diagnosticado, o paciente desenvolve para um quadro mais severo. 25% dos casos, a sobrevivência cai de 6 anos para 1 ano se for diagnosticada a presença de mutação no HER2. Hoje em dia já temos drogas específicas para atacar esse receptor, como o Herceptin. O Herceptin é um anticorpo monoclonal que ataca diretamente o HER2 e ele é usado para tipos de tumores de mama ou câncer de mama, onde foi diagnosticado ou foi detectado uma alteração na expressão desse receptor. Se vocês tiverem tempo, eu recomendo assistir um vídeo desse professor, chama Joseph Schlesinger. Ele é um dos pesquisadores que, junto com Tony Hunter, ajudou a descobrir todos os detalhes desse tipo de receptor. Ele dá uma palestra de um pouco mais de 1 hora, contando muitas curiosidades e minúcias interessantes sobre esse tipo de sinalização, e ele foi por um campo bem especializado, bem diferente, que ele montou empresas especializadas em desenvolver drogas e medicamentos baseados no controle dos receptores de tirosina quinase, e muitos desses medicamentos são usados hoje na clínica. Falamos um pouquinho sobre os receptores associados a enzimas, os tirosina quinase, e o próximo vídeo e último eu vou fechar falando rapidamente sobre os receptores associados aos canais iônicos.